tarde. Estamos aqui com a Anícia Tadinho. Trindade, a presidente da Fiocruz. Ela é pesquisadora da Casa do Oswaldo Cruz há mais de 30 anos e é mestre em ciência política e doutora em sociologia pelo antigo IUPERJ, hoje IESP-UERJ. Então, eu vou começar aqui pela primeira pergunta. A nossa ideia é abranger tanto a Fiocruz, o papel da Fiocruz global e também nacional, e também a questão da saúde global como um todo, né? Nessa questão toda da epidemia por Covid-19. Então, a primeira pergunta é a seguinte: a Fiocruz é a mais importante instituição de ciência, tecnologia e saúde no Brasil e tem excelência também de padrão internacional. Por isso, ela tem um papel crucial na resposta, né, da pandemia de Covid-19 no Brasil, e é uma epidemia, uma pandemia, né, das mais graves pelas quais o mundo já passou. Aí, a primeira pergunta tem uma dupla chave, que é quais são os desafios, os principais desafios trazidos por essa pandemia, tanto para a Fiocruz, uma coisa mais específica, né, que você tem atuação diária, quanto para a saúde global como um todo. Eu acho que eu vou até inverter, vou começar com a saúde global, também dar boa tarde, e é muito bom ter essa oportunidade. Eu digo inverter porque ajuda a pensar o papel de uma instituição de ciência e tecnologia como a Fiocruz, se nós colocarmos a questão da pandemia na escala, né, que tem hoje e nos desafios globais que ela coloca. Em primeiro lugar, é de fato uma pandemia que tem provocado, e isso é visível, né, um impacto bastante profundo e ainda difícil de avaliar em todas as suas dimensões em todo o globo, né? Está presente em todos os continentes, que é um dos critérios da própria definição de pandemia, e com características singulares, que tem a ver com a dimensão biológica, quer dizer, um novo vírus, que tem a ver com a sua facilidade de transmissão, algo que é biológico, mas não se reduz a essa dimensão, uma vez que essa transmissão está ligada a todo o modo de vida, intensificação de circulação de pessoas, de mercadorias, impactos diferentes de acordo com questões sociais, econômicas, políticas e ambientais, naturalmente, de cada país. Então, um vírus que se transmite com uma velocidade muito maior do que outros vírus respiratórios, do que outros coronavírus, né, até então conhecidos, isso nos traz assim um grande desafio e mostra bem um fenômeno da chamada globalização de doenças, né, uma vez que de uma província na China detectam um problema de saúde pública e com uma pneumonia grave, né, que é a primeira manifestação reconhecida, hoje tem outras do ponto de vista médico, e isso rapidamente se torna um problema de saúde pública global, uma pandemia. Então, traz desafios imensos, né? Eu acho que mostra um pouco usando aquela antiga imagem da máquina do mundo, né, que está nos Lusíadas, que foi retomada no poema do Carlos Drummond, mostra um pouco as entranhas do mundo, né, porque na sociologia, e aí eu vou me referir especialmente a Norbert Elias, o trabalho dele sobre a interdependência social deu margem a muitos estudos sobre a interdependência de doenças. No caso do Brasil, até também um amigo, colega do IESP, trabalhou essa questão sobre o saneamento no Brasil, a saúde pública, as políticas no início do século, que é a era do saneamento de Gilberto Ortmann. Então, acho que é importante ter esse olhar para o caráter multidimensional e que coloca a interdependência de sociedades, mas não interdependência simétrica, né? Revela também a profunda assimetria global, em vários aspectos, desde as condições de água e saneamento, para medidas que preconizam a higienização
mais simples, né? Lavar as mãos com água e sabão, né? Cuidar dos dejetos e assim por diante, até questões mais complexas, que são estruturas dentro dos sistemas de saúde pública capazes de dar conta de UTIs, leitos, né? Respiradores, profissionais de saúde protegidos e qualificados para intervenções mais complexas. Então, é um grande desafio para os países mais pobres, se usarmos a terminologia internacional, mais ainda. Então, é diante de um desafio como esse que o mundo está. E, ao chegar ao Brasil, uma pandemia como essa depara-se não apenas com um país continental, que é um pouco lugar comum, né, de se falar do Brasil, mas com um país extremamente desigual, seja regionalmente, seja em cada uma das suas cidades, né? E aí há que se olhar também para as diferenças entre uma pandemia como essa nas cidades, nas metrópoles, nas regiões metropolitanas, no interior, nas diferentes regiões com uma infraestrutura muito diferente. Então, acho que é um conjunto de fatores que se expressa no Brasil, eu acho que em torno de algumas questões. A desigualdade, por um lado, de outro lado, e aí como um ponto a nosso favor, o fato de nós termos instituído um sistema universal, um sistema único de saúde, que ainda que subfinanciado, apresenta respostas, mas todos os sistemas de saúde do mundo foram duramente desafiados e também o próprio conhecimento da pandemia vai se mudando em cada lugar, né? Quando chega ao Brasil, e aí é muito importante essa visão mais integrada dos diferentes campos do conhecimento, se rejuvenesce, né? Quer dizer, continua a ser o grupo de idosos aquele mais vulnerável do ponto de vista de, infelizmente, irem ao óbito, mas nós temos, de acordo com a Pesquisa Nacional de Saúde, em um trabalho de análise conjunta por pesquisadores da Fiocruz, a demonstração que a população adulta brasileira, e, portanto, a população a partir de 18 anos, apresenta na proporção incrível, porque entre cada 3 brasileiros, nessa faixa adulta apresenta algum dos fatores chamados de risco: diabetes, obesidade, problemas cardiovasculares, hipertensão, problemas respiratórios, asma, sem falar das áreas mais pobres, onde temos, infelizmente, um alto índice de tuberculose. Quer dizer, então, são problemas de doenças infecciosas, são problemas de doenças crônicas convivendo, e isso tudo se expressa numa única palavra, né? Como eu falei, que é a desigualdade. Então, esse é o quadro geral. No caso da Fiocruz, o outro ponto, que eu acho que também a nível global essa epidemia demonstra, é a vulnerabilidade do mundo, não é só dos mais pobres, né? Do mundo. É uma grande concentração industrial em poucas áreas, em poucos países, né? Então se vê uma carência da oferta de respiradores, que são importantes, né, para as formas graves, de equipamentos de proteção individual, que são fundamentais para os trabalhadores da saúde, na possibilidade de termos uma vacina, há que se ter possibilidades de garantir o acesso, ou seja, um preço que seja acessível, e uma base também de autonomia dos países nessa área de produção de vacinas, de produção de medicamentos. No caso do Brasil, e logo falo da Fiocruz, nós temos também uma base num sistema de vigilância em saúde que conseguiu feitos importantes. Teve um papel importantíssimo na erradicação da varíola, na eliminação do vírus da poliomielite. Então, o país tem uma base científica e tecnológica, mas não tem a interação desejável com o setor industrial, né? Então, isso é algo que vai precisar ser revisto após a pandemia. Como é que a Fiocruz entra em tudo isso? Eu acho que a Fiocruz, como você disse, é a principal instituição de ciência e tecnologia em saúde na América Latina, e é um complexo institucional, podemos dizer assim, né? Quer dizer, uma instituição una,
mas que está presente em todas as regiões brasileiras, com institutos e centros e escritórios em 10 estados do país, dialogando diretamente com os conselhos, com a estrutura do SUS, né, os conselhos de secretários de saúde estaduais, municipais, com os governos locais. Então, isso traz uma importante capilaridade. A gente pensa Fiocruz muito Rio de Janeiro, né, que é o seu início ali em Manguinhos, nosso castelo ali, o símbolo, mas, de fato, a instituição hoje tem uma capilaridade assim, muito importante e temos procurado estreitar essa relação entre o sistema de ciência e tecnologia e o SUS, né? Então, por isso eu toda hora falo do SUS. E também estamos com uma plataforma bastante avançada em conjunto com a USP, né? Você que está aí em São Paulo, de Ribeirão Preto, e várias outras parcerias que nem vale detalhar. Então, acho que essa relação entre o sistema de ciência e tecnologia e o SUS é um ponto forte. Entramos, então, nessa pandemia, desde o início, com uma maior organização dos laboratórios de referência da Fiocruz. O que são esses laboratórios? São os laboratórios que servem como referência do ponto de vista dos protocolos, das orientações para diagnóstico, para a identificação de agentes que provocam doenças, né? Sejam vírus, sejam parasitos, sejam bactérias, e foi o fato de nós termos há 40 anos com uma atividade muito intensa, um laboratório de vírus respiratório e sarampo, que permitiu, né, a identificação do vírus no Brasil, quer dizer, o processo de produção de um teste diagnóstico, isso tudo junto com uma base tecnológica muito importante, desenvolvida principalmente no nosso laboratório produtor de vacinas e de kits diagnósticos, que é Biomanguinhos. Então, há uma história, né? A nossa resposta não é só uma determinação, que é, claro, minha como presidente e do conjunto dos gestores do nosso Conselho Deliberativo, de seguir esse caminho e de colocar como prioridade absoluta, como teria que ser, o enfrentamento dessa pandemia. Mas tem uma base, né? Isso não é feito do nada. Então, uma base é a existência do laboratório de referência nessa área, a capacidade de produzir o teste diagnóstico. Isso parece trivial, nunca se falou tanto em teste, em testagem, em relação até a outras doenças, porque, de fato, a Organização Mundial de Saúde coloca isso como um ponto importante né? E o Brasil teve dificuldade, sim, com essa testagem, tivemos, no caso específico da Fiocruz, dificuldades com insumos que seriam necessários. Foi um trabalho muito intenso, de fevereiro para cá, e hoje nós estamos produzindo 2 milhões de testes por mês, chegando a 11 milhões até setembro, né, através de Biomanguinhos e também do Instituto, do qual nós somos parte, que é o Instituto de Biologia Molecular do Paraná, junto com o Tecpar, que é o laboratório estadual. Então, assim, é um trabalho de fato muito intenso. Então, a testagem foi uma das primeiras ações, o teste, né, não a testagem. Mas também estamos discutindo as melhores estratégias para testar, né? E eu volto a isso daqui a pouco. Então, é esse sistema de vigilância no Brasil que vai precisar também ser reforçado, sendo que há uma base importante já, mas uma pandemia como essa também tem que nos levar a pensar proteção para o futuro. De imediato, na urgência, nós estamos, então, nesse trabalho intenso dos testes. Também treinamos os laboratórios da América Latina, então acho que isso é muito importante, laboratórios que fazem a vigilância nos seus países, através da Organização Pan-Americana de Saúde. Todos eles foram testados de como identificar o vírus, né, no material, nas amostras colhidas das pessoas. Tudo isso foi feito de uma forma assim muito intensa por essa rede e numa organização conjunta com a Organização Pan-Americana de Saúde. Além disso, né, além desse trabalho mais associando
conhecimento do vírus, vigilância e produção, nós também ampliamos o trabalho do nosso Instituto Nacional de Infectologia, que há mais de um século atende pacientes graves de doença de Chagas, é referência em HIV. Hoje em dia, felizmente, com poucas pessoas se internam devido a HIV, né? Felizmente, em relação ao passado muito recente. Então, também há essa história e esse instituto, nós tivemos logo a diretriz de ampliar a área de atendimento hospitalar e fazer um centro. Estamos concluindo a construção desse centro hospitalar para Covid. Então, nós vamos ajudar o atendimento no estado do Rio de Janeiro, é a regulação do estado, da Secretaria de Estado de Saúde, que define esse processo, né? Vai ser claramente um diálogo conosco, mas, ao mesmo tempo, ele vai ajudar pela escala, pela qualificação do corpo, de profissionais de saúde que lá trabalham, vai ajudar com protocolos, né, que ajudem a abordagem da doença em todo o Brasil, né, porque é um instituto nacional e isso significa que é uma referência para o SUS. Né? Nós também estamos olhando, através do nosso Instituto Nacional de Saúde da Mulher e da Criança, como que essa doença se comporta em gestantes, em recém-nascidos, enfim, um olhar muito atento para esse segmento que não tem tido assim muito olhar, não é, do debate sobre grupos de risco e assim por diante. E aí várias características do Brasil ajudam nesse sentido. Então, esse trabalho vai ser conjugado com outro, que é um estudo clínico, que naturalmente o hospital nosso, né, da Fiocruz, e uma rede de 18 hospitais em 12 estados vai estar participando de um grande estudo clínico, que é um estudo coordenado pela Organização Mundial de Saúde, que é o estudo Solidariedade, né, que vai avaliar medicamentos já conhecidos, muitos bastante falados aí na mídia, né, e por gestores, enfim, várias opiniões, às vezes acaloradas em torno disso, mas nós vamos trabalhar cientificamente, com base nos protocolos que seguimos sempre, né, muito rigorosos, para avaliar dentro de orientações também que vão ser orientações mundiais, de como chegar a medicamentos que sejam eficazes e seguros, né, com o mínimo de contraindicações possíveis e que permitam salvar vidas, porque essa é uma das grandes questões, né, numa doença como essa. Além dessas ações, né, no caso na Fiocruz, de atuação nossa direta, nós temos também um programa de inovação, que é uma colaboração com a Secretaria de Ciência e Tecnologia do Ministério da Saúde. Então, nós estamos incentivando pesquisas em duas linhas: respostas imediatas, não é, para responder questões muito emergenciais, e uma segunda linha de geração de conhecimentos voltadas para as várias perguntas sem resposta que uma doença como essa nos coloca, né? Perguntas sobre, desde as que tem mais circulado, como capacidade de reinfecção, como lidar com esse manejo social tão complexo do isolamento, né? Como flexibilizar medidas, quais os parâmetros, não é? Então, tudo isso nós estamos gerando conhecimentos para isso e olhando naturalmente o que está sendo feito por outras instituições, muitas coisas em rede também, e com os próprios painéis de pesquisas, de agendas de pesquisa, de produção de vacinas, de medicamentos organizados pela Organização Mundial de Saúde. Eu tenho a experiência de participar semanalmente de um fórum que são de lideranças de saúde, lá essa discussão é permanente. E só para concluir, né, eu acho que é uma informação importante que pode estar linkada também à minha entrevista, nós constituímos um observatório Covid-19, lá nós temos os vários projetos de pesquisa, de intervenção também que são utilizados, e nós também estamos desenvolvendo uma atuação
muito intensa, também com o edital e outras formas de cooperação junto às populações vulneráveis, né? Grupos e populações, o que envolve populações de favelas e de periferia, o que envolve a discussão de grupos de idosos, principalmente situação asilar, a situação dos presídios brasileiros, do sistema prisional, a situação das populações indígenas e de outras populações, né? Procurando também, sempre que possível, não trabalhar apenas com essa ideia de vulnerabilidade, mas também com construção conjunta de agendas. Isso tem se verificado e é um exemplo que eu gosto de destacar aqui no Rio de Janeiro, com uma articulação de instituições acadêmicas e lideranças de movimentos sociais numa agenda específica para as favelas do Rio de Janeiro, né? Foi também entregue às secretarias de Estado de Saúde do município uma proposta de plano. Já houve uma reunião com a Assembleia Legislativa e uma série de discussões, não é, que na tradição da Fiocruz, não é, que discute também as dimensões sociais, ambientais da saúde, né, dos processos de adoecimento, também propostas mais para essa fase de urgência mesmo, né, onde temos que dar respostas mais rápidas, como é até o caso de ter estratégias diferenciadas para o isolamento, ter unidades intermediárias que contribuam para que a pessoa não chegue ao hospital já próximo a uma situação irreversível ou mesmo que morra em casa, que está acontecendo, infelizmente, com muitos brasileiros e brasileiras. Então, eu falei de uma forma longa, porém resumida, porque é um conjunto muito extenso de ações. E aí você, Lívia, fica à vontade aí para me perguntar os detalhes que você achar importante. A segunda pergunta que eu ia fazer era sobre a iniciativa Solidariedade, que você acho que já acabou abordando, né? Era sobre ela que você estava falando quando você disse sobre esses testes da resposta sobre os medicamentos, em parceria com vários estados brasileiros, hospitais, algo assim. A próxima pergunta seria para você, se você puder detalhar disso, como está o andamento desses trabalhos, se está tendo, se tá o andamento está sendo satisfatório, se está indo bem. Esse estudo, ele dependeu primeiro de uma integração da rede dos hospitais, da disponibilidade de medicamentos, porque alguns nós mesmos produzimos, outros os laboratórios tornaram acessíveis à própria Organização Mundial de Saúde, naturalmente. Então, não foi um estudo simples de montagem. Ele está começando a ser realizado e o propósito é verificando logo de imediato aqueles medicamentos que se mostrarem ou não eficazes ou com algum dano que não recomende a sua utilização, eles já vão sendo deixados de lado. A ideia é ter respostas mais rápidas, mas ele não tem nenhuma conclusão preliminar, né? Por enquanto, nenhum dos medicamentos ainda foi descartado a partir desse estudo. Há muitos artigos publicados, há muitos estudos clínicos sendo feitos, mas esse estudo em específico ainda no Brasil não produziu relatórios preliminares. A gente não pode esquecer que esse estudo, essa pesquisa ser realizada no Brasil é muito importante pela diversidade mesmo do país, não é? Inclusive de genética de populações, fatores que não sabemos ainda o quanto possam interferir, né, na interação com os medicamentos e nas respostas dos pacientes. Então, nós damos muita importância a esse estudo, mas ainda não podemos dizer, olha, daqui a um mês a gente tem uma resposta. Assim que tivermos respostas, isso vai sendo publicado e há um comitê geral, né, do âmbito da Organização Mundial de Saúde acompanhando os estudos nacionais e a nós coube essa coordenação. Eu acho que nesse momento é o que dá para a gente dizer, né, porque não adianta falar de medicamentos, é um tema bastante importante, mas que nós temos muito cuidado para também não fazer afirmações que não têm fundamentação científica. Ainda em relação às iniciativas de parceria da Fiocruz, especificamente com a OMS,
A senhora participa, como presidente da Fiocruz, do Plano de Ação Global da OMS, que é o plano responsável pelo acompanhamento do ODS 3, né, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável relacionados à saúde. Qual é o impacto da Covid-19 para o Objetivo Sustentável número 3, né, e para a participação da Fiocruz nesse objetivo? Imagino que as metas, não sei, tenham que ser readequadas, porque temos uma Com certeza. urgência, né? Com certeza, com certeza. Quer dizer, não apenas pela urgência, como eu falei, mas como o impacto que uma epidemia como essa traz sobre o sistema de saúde, a economia, a sociedade, não vai impactar só o ODS 3, mas vai impactar o conjunto dos ODS. Não temos dúvida disso, alguns mais, outros menos, e reforçam algumas metas, eu diria, algumas orientações presentes, não é, na Agenda 2030, mas vão provocar, sem dúvida alguma, a necessidade de uma atualização dessas metas, mas reforçam, acho que principalmente uma visão mais integrada dessas metas. Por exemplo, no Plano de Ação Global, eu participei de muitas reuniões para acelerar, né, que era a palavra-chave, vamos acelerar, porque tudo bem, temos esses objetivos, mas isso vai ser alcançado em 2030, como que vamos alcançar essas metas? E essa palavra de ordem de acelerar, claro que hoje está sendo posta, não é, em xeque diante da desestruturação de sistemas de saúde em todo o mundo, da recessão econômica, né, das várias crises que se encadeiam com a crise sanitária. Infelizmente, em países como o nosso, ainda teremos que lidar com uma crise humanitária. Então, acho que todos aqueles objetivos, aquelas metas que estão ligadas às discussões sobre desastre, né, que são grandes calamidades, elas têm que ser resgatadas para pensarmos essa situação agora da Covid, né? Dada a velocidade, né, a desestruturação e tudo que eu falei. Agora, há algumas questões que na Agenda 2030 não são tão enfatizadas e que eu creio que vão precisar ser mais enfatizadas. Então, eu participei de um acelerador voltado para a dimensão da ciência e tecnologia no ODS 3, né, ligado à saúde. Eu já tinha falado isso antes, na minha resposta anterior, quer dizer, essa pandemia mostra a importância fundamental do investimento do que no conceito que foi sendo formulado na própria Fiocruz, né, por pesquisadores nossos, como é o caso de Carlos Gadelha, do complexo econômico industrial da saúde, né? O país precisa ter condições ou por pesquisa própria, né, de seus grupos de pesquisa, produzir uma vacina, por exemplo, né, ou ser capaz de um co-desenvolvimento ou de uma incorporação tecnológica, que o Brasil também desenvolveu uma metodologia muito avançada de parceria, de desenvolvimento produtivo, que é a parceria com o setor privado, né, para o desenvolvimento de vacinas, de biofármacos, de medicamentos, que foi onde se avançou mais, mas que também tinha no desenho inicial no Ministério da Saúde, não é a área da Fiocruz, mas é uma área importante, o próprio desenvolvimento de equipamentos, né, que são importantes. Então, assim, não é possível pensar o Sistema Único de Saúde hoje, em sua complexidade, sem um avanço nessa área. E não é possível pensar a Agenda 2030 sem isso, né? A gente, historicamente, tem um debate, o que é mais importante, a atenção básica ou primária, né, como muitos chamam, ou a atenção mais complexa. Na verdade, nós trabalhamos com a ideia de uma linha de cuidado, de uma integralidade entre essas várias áreas de atenção. Mas não é possível pensar, mesmo em uma pandemia como essa, mostra isso muito bem, um trabalho do agente comunitário de saúde, numa pandemia como essa, tem que se valer de ferramentas como aplicativos de telefone para proteger o trabalhador e também a população, né? São situações que impedem uma interação maior. E numa epidemia, a gente espera não viver de novo, né? Mas sabemos que temos que estar preparados
para a circulação de vírus desse tipo, né? Eu acho que isso vai ser inevitável, a mudança nos sistemas de vigilância em todo o mundo. Então, vai haver uma mudança muito profunda, que eu acredito que seja até no sentido de uma visão mais integrada desses ODSs. Só para comentar com você, e também, se houver interesse, é um link que vocês podem puxar, a aula inaugural da Fiocruz esse ano, que foi no dia 16 de março, ela foi uma aula com o professor Jeffrey Sachs, né? Numa colaboração com a Universidade de Colômbia e com a rede que ele coordena, que é uma rede dedicada à questão dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, da qual a Fiocruz e eu particularmente participo. Então, a aula é exatamente sobre isso, né? Sobre essa agenda, e tornou-se uma aula, naturalmente, sobre a pandemia, porque não claro, existem muitas outras questões e outros problemas de saúde, mas a pandemia impacta a todos à medida em que não só as pessoas adoecem, mas, como a gente diz, os sistemas de saúde também adoecem e precisam ser fortalecidos. Eu acho que você também já abordou a minha próxima pergunta de uma maneira mais geral, mas eu queria detalhar um pouquinho mais, que é a questão da pandemia enquanto desafio global, como que as diferenças, as desigualdades entre os países impactam na resposta à epidemia. Acho que a gente pode até fazer um paralelo, talvez, em relação ao próprio Brasil, né, que é um país, por ser continental, tem uma diferença, né, tem uma desigualdade muito grande entre suas regiões, entre, enfim, suas áreas. Então, no âmbito global, como que a senhora vê o impacto dessas desigualdades na resposta? Eu acho que a desigualdade é um fator fundamental, né? Até também, muitas vezes a gente ouve essa frase, o vírus é democrático, né? Até atribui uma certa antropomorfização, né, do vírus, atribui a ele uma intencionalidade, etc. Quer dizer, como jogos de linguagem, é claro, como metáforas, mas o que a gente vê é a capacidade muito desigual de respostas, né? Então, são dois continentes que nos preocupam muito, né? A América Latina, né? E a África, né? Sem dúvida. Porque, né, no caso do Brasil, nós temos um sistema de saúde. Isso é muito mais frágil se pensarmos nos países africanos, onde nós não temos um sistema de saúde propriamente dito, né? Temos instituições de saúde, em alguns países mais avançados do que outros. Temos grupos de pesquisa também atuando na vigilância, temos interação com vários, né, países africanos, há várias atuações em rede de proteção, né, do que ocorre nesses países, mas onde há desigualdade, o efeito tende a ser devastador, porque, primeiro, as condições de resposta são muito diferentes do ponto de vista até das comorbidades, como eu falei, né? Ou seja, as pessoas têm outros quadros de doenças, de fragilidades, que, ao interagirem com essa nova doença, podem, como o mundo tem demonstrado, né, desde a eclosão na China, passando pela Europa, efeitos assim bastante preocupantes. Ao mesmo tempo, é uma doença que, por se apresentar, seja com pneumonia grave, seja com inflamações muito severas, né? Tal tempestade da citocina, né, que todos falam, problemas nefrológicos, né, a questão, complicações renais, enfim, são algumas complicações que requerem uma atenção hospitalar, que requerem respiradores, que requerem hemodiálise, né? Quer dizer, que sistema de saúde está efetivamente preparado para isso em países como o nosso? Então, por isso, essa ênfase no isolamento social é tão forte. É claro, o isolamento, na verdade, não pode ser uma coisa isolada, mas enfim, não pode ser o único fator. Você tem que ter o isolamento, a preparação do sistema de saúde e estratégias de testagem, né? Então, eu acho que, assim, em relação aos países ditos em desenvolvimento, os países de renda média e baixa, para usar, né, os termos
usados pela Organização Mundial de Saúde, seria muito importante, mas isso é um desafio enorme, poder ter estratégias também de testagem e isolamento precoce. Aqui no Brasil, seria o caso de uma estratégia que priorizasse, quer dizer, a epidemia já passou dos 10 mil, né, número de mortos, já está num número de casos assim, muito grande, mas que a gente pudesse, por exemplo, nos municípios do interior, onde a incidência ainda não é alta, ter estratégias particulares. Isso, inclusive, está sendo debatido no Ministério da Saúde, que lançou até um plano de diagnóstico. Então, terá que haver medidas integradas, né, para mitigar os danos dessa pandemia, porque outro dia eu dando uma entrevista para o Fantástico, eu falei, a gente vai, uma coisa é o dado, outra coisa é a percepção do dado e o que isso gera, não é, de ação coletiva ou mesmo de demanda por política pública, porque nós vamos quase que nos acostumando a esses números gigantescos, né, mas que vão perdendo um pouco seu sentido. 200 pessoas morrerem no dia, como se a gente tivesse um desastre aéreo que nos comove tanto, né? Mas você vai acumulando dados de casos, de mortes, de problemas, né? De profissionais de saúde infectados. Então, isso é tudo muito sério. Em países mais pobres, em países mais desiguais, isso se dá com uma gravidade muito grande. No caso do Brasil, ainda há algum outro fator, né, que eu acho que também deve nos apontar para uma revisão no futuro. E eu conversei isso muito com o presidente do Conselho de Secretários Estaduais de Saúde. Nós pensamos muitas vezes nas políticas e na alocação de recursos muito com fatores demográficos, né? Mas se nós pegarmos, por exemplo, é o número, né, de habitantes, que é um critério importante, sem dúvida, mas se nós pegarmos uma região, por exemplo, como a região norte no Brasil, com uma dificuldade de vias de circulação tão intensa, com problemas agora, como todas as regiões de malha aérea, mas com distâncias imensas, sem poder contar com uma circulação rodoviária, como outras regiões contam. Então, tudo isso leva assim, a desafios imensos, a muita desigualdade de infraestrutura, né, de circulação, de infraestrutura viária, além da ausência de águas, principalmente de esgoto sanitário, enfim, todas essas questões, né, que são sinais de desigualdade. Por isso, eu acho que o isolamento social em situações como essa, que tem sempre o lado difícil, né, de justamente as populações mais pobres são as que mais têm dificuldade de seguir, né, uma medida como essa, mas é absolutamente necessário diante da catástrofe social que pode gerar na adoção dessa medida. E tentar, ao máximo, né, eu acho que isso está sendo feito, ampliar a oferta de leitos e ter parâmetros para a saída, também é muito importante discutir-se um plano mundialmente, a Organização Mundial de Saúde está discutindo aquilo que são parâmetros, né? Porque a pandemia vai se comportando de forma diferente e em tempos diferentes também, né? O que torna isso tudo mais complexo, mas o que é muito importante é que existam os parâmetros, né? Uma outra questão que essa pandemia levantou e chamou muita atenção foi que, conforme ela foi caminhando, se espalhando, primeiro ali pela Europa, Estados Unidos, chamou muita atenção a dificuldade que mesmo esses países desenvolvidos tiveram e ainda têm, né, para dar uma resposta à gravidade dessa epidemia. Então, em que medida uma resposta coordenada, multilateral, também chamou atenção a questão dos Estados Unidos, uma abordagem um pouco mais isolacionista. Então, o que isso revela para a gente sobre a importância de uma resposta que seja, enfim, multilateral, que seja coordenada? E também, já colocando uma outra questão, acho que dá para dialogar, a importância, a diferença que faz a questão dos sistemas públicos de saúde. Qual a diferença que isso faz também nessa resposta, tendo em vista que esses países desenvolvidos também tiveram uma grande dificuldade, né? Não, sem dúvida. São algumas questões. Eu acho que todos os países enfrentaram uma dificuldade muito grande, alguns com mais sucesso, e aí eu meço o sucesso principalmente em relação à capacidade de salvar vidas, né?
Qual é o meu parâmetro de sucesso principal? É esse, porque esse eu acho que tem que ser o objetivo central dos governantes, dos sistemas de saúde e da ação da sociedade, porque também são um aspecto positivo e importante. Né? Nós falamos muito de vulnerabilidade, mas há um protagonismo também, uma tentativa, né? Aqui no Brasil a gente viu isso e em todo o mundo. Então, acho que assim, a epidemia é de uma doença nova e que tem uma característica que é uma velocidade muito grande de transmissão e de evoluir, em alguns casos, não na maioria, a maioria das pessoas passa muito bem pela doença, né? Passa muito bem. Tem inclusive pessoas, meus amigos, você deve ter também, né? Essa contaminação aumentando e ficaram bem, né? Sintomas leves. Mas onde há complicação, elas são muito severas. Então, mesmo o sistema de saúde inglês, por exemplo, que é uma referência de welfare, né? Ele lidou com muitas mortes, com muita dificuldade, e o que os analistas discutem é o fato dele ter tomado tardiamente algumas medidas. Então, a questão de uma epidemia como essa, de uma transmissão tão rápida, é também velocidade na atuação pública, né? Então, acho que esse é um aspecto. Não adianta você ter um sistema muito bem estruturado e não tomar as decisões na hora certa. É uma coisa muito simples, né? O que eu estou falando, mas fundamental. Né? Isso aconteceu na Itália, aconteceu na Espanha, a Alemanha lidou melhor e também pôde desenvolver um sistema de testagem mais ativo, né? A testagem, para ser mais efetiva, ela realmente é mais importante que ela se dê mais ao início dessa transmissão, mas para isso você tem que ter testes disponíveis, não é? Quer dizer, é uma cadeia de fatores. Então, não dá para tratar uma pandemia como essa de uma forma acusatória. Eu acho que isso até não é muito responsável, né? Eu acho que não seria correto nem responsável. Agora, o que se sabe essas medidas tão difíceis para a nossa cultura política, né? Inclusive para a nossa cultura democrática, né? É tanto assustador você falar de quarentena no século XXI, parece que a gente está remontando, né, a peste na Europa, né? Parece que a gente está remontando a Idade Média ou a outros períodos em que ela se deu de forma mais pontual. Então, isso é tudo muito preocupante do ponto de vista democrático, não resta dúvida. Mas foi demonstrado, né? Eu acho que é uma medida de proteção social. Então, havendo uma coordenação disso, e aí eu acho que o multilateralismo é muito importante. As pessoas reagem melhor também se elas confiarem, né? Se elas confiarem que esse tipo de medida realmente vai protegê-las, não é? Eu acho que é um aspecto básico, né, da dinâmica social. E falando em social, nos lembra até o Durkheim, que a sociedade ela existe na mente dos indivíduos. Então, você pode estar quase sem interação física, mas com dificuldade da própria interação social, mesmo a virtual, mas você pauta seu comportamento individual por uma orientação coletiva na qual você acredita também. Né? Então, acho que isso tudo tem que ser precoce, muito bem trabalhado, e aí o papel do multilateralismo é muito importante, de ter instâncias em que você possa confiar. Elas não têm o poder normativo, ou mesmo não têm um poder prescritivo, mas podem orientar essas ações, servirem como referência. Não é? Então, acho que o fato disso estar acontecendo com tanta dificuldade é um fator a dificultar uma ação mais concertada, né, entre as sociedades nesse momento, né, entre lideranças políticas do mundo e a nível em nível dos países a mesma coisa. Entrando um pouquinho no papel do Brasil, o Brasil ele teve já atuações muito importantes na área da saúde, ele tem um protagonismo, inclusive por meio da Fiocruz, né, de âmbito realmente global, a questão do HIV, a questão do tabaco, né? Então, eu gostaria de ouvir da senhora qual, em uma perspectiva regional e global, né, qual seria o papel do Brasil no combate ao Covid-19?
Eu vou falar o papel do Brasil naquilo que me cabe, né, e que me cabe falar, que é como dirigente de uma instituição que não só é uma instituição reconhecida pela sua excelência a nível internacional, mas eu posso dizer que é um ator na saúde global, né, com capacidade de contribuir para agendas, tanto as agendas que o Ministério da Saúde liderou num debate mundial, como as que você fez referência, tabaco, né, a questão de acesso a medicamentos, né, tantos outros temas importantes, como também assim pensar numa instituição que tem um papel de estar contribuindo para uma outra visão do sistema de vigilância ou participando, né? E aí nós temos o ex-presidente Paulo Buis, uma figura muito importante, tanto na discussão da diplomacia da saúde, que resultou em vários, né, trabalhos e orientações para outros pesquisadores e outros grupos, quanto nas comissões de determinantes sociais da saúde. Né? Então, eu vejo que o Brasil, eu não vou falar do nível de governo, porque eu acho que não me caberia, né, nesse momento, mas eu acho que o Brasil, a partir das suas instituições, ele pode contribuir para um pensamento estratégico tanto no que se refere à vigilância em saúde, em que a proteção da sociedade e a proteção dos indivíduos não seja contraposta às liberdades e aos direitos de cidadania. Né? Eu acho que nós temos todas as condições para contribuir no pensamento nesse sentido, por quê? Pela nossa história, pela nossa bagagem científica e de pensamento social, e também por nos confrontarmos com uma realidade tão desigual. Né? Então, eu vejo que o Brasil pode ter um papel muito importante na construção de um pensamento, eu nem gosto de usar a palavra pós-pandemia, mas que considere esse problema de saúde pública, que não é de curto prazo, né? Quer dizer, eu acho que as medidas de urgência, o isolamento radical, tudo isso, claro que tem que ter parâmetros de saída e não são fenômenos de longo prazo, mas lidar com esse tipo de questão vai ter uma duração em relação ao próprio coronavírus, né, o SARS-CoV-2, a discussão da vacina, né, acho que o Brasil já tem, e eu mesma fui signatária, né, de um documento liderado pela Agência Drogas para Doenças Negligenciadas, de defesa do acesso e do compartilhamento de dados e da ciência aberta e do acesso à população, né, que volta à questão da vacina, que é, do ponto de vista de recurso científico-tecnológico, de fato, né, é a aposta de proteção. Estamos comemorando agora 40 anos de erradicação da varíola. Eu acho que é a única doença que se possa infecciosa realmente erradicada, e foi a partir de vacina e campanha de vacinação. Não adianta a vacina, tem que ter a vacina e a política pública de vacinação. Então, acho que o Brasil tem um histórico, não só a Fiocruz, né, o país muito forte, muito importante no seu programa de imunizações, por exemplo. E eu acho que isso, como socióloga também eu quero dizer, eu acho que nós estamos diante de um problema que coloca a questão de não poder haver uma bala mágica, uma única solução, né? Requer um pensamento sociológico muito estruturado, requer políticas públicas, né? Então, acho que é o momento, de fato, dessa convergência de conhecimentos e de saberes a partir da busca de soluções, não só as mais imediatas, mas de repensar modelo civilizatório, modelo de desenvolvimento, né? Eu acho que uma série de agendas poderão, ou não, né? Porque isso não depende da base científica, serem fortalecidas no processo de enfrentamento dessa pandemia. Eu acho que a nossa aposta tem que ser essa, né?
uma conjugação de ciência e política nesse sentido maior, né, de pensar políticas públicas que façam com que exista mais proteção social no Brasil e no mundo. Eu acho que o Brasil pode contribuir muito nesse sentido. Já contribui com testes moleculares, eu acho que isso não é pouca coisa, ainda que numa escala apenas nacional, pela nossa demanda, mas eu creio que a gente possa contribuir com protocolos clínicos, com a geração de conhecimentos e com pensamento em políticas públicas também adequadas, não é, ao nosso país e que também possam, devidamente revistas e qualificadas para a realidade de outros países, também servirem de inspiração. Aproveitando um pouco esse diálogo com a sociologia, eu acho que uma questão importante que eu gostaria de ouvir a sua opinião é sobre a relação da população, digo, pessoas, né, com a saúde. Você acha que, num cenário, assim, por causa dessa pandemia, que realmente está mudando para gerações, enfim, é uma coisa inédita, então isso mudou hábitos, mudou comportamentos, então eu fico imaginando que isso tem um impacto, pode ter um impacto maior, né? Mas que se prolongue assim na vida das pessoas. Então, como você vê, você acha que haverá algum impacto na relação das pessoas com a saúde de maneira geral devido a essa pandemia? Eu acho que não só com a saúde, mas nas relações interpessoais também, né? Mas isso é objeto de estudo, né? E, inclusive o CNPq, não o CNPq, o MCT, que é o Ministério de Ciência, Tecnologia, Informação e Comunicações, ele demandou uma pesquisa específica em rede sobre esse impacto. Então, acho que isso tem que ser objeto de estudo. Há questões que são muito instigantes, a relação com os idosos, né? Certamente, né, já vemos uma mudança e com a saúde dos idosos, mas, de novo, a sociologia tem que ser uma sociologia densa e que atente para a questão da desigualdade, porque a realidade da população idosa no Brasil, aí não penso só a classe média, né, penso todas as camadas sociais, é muito diferente de outros países. Nos países, principalmente os países em desenvolvimento, países pobres, de baixa renda, nós temos, onde há políticas sociais, né, onde há mínimas, né, uma relação muitas vezes de dependência econômica dos idosos, né, de idosos que moram na casa com os filhos, ou também por falta de outras alternativas. É diferente, não é, de um país com menos desigualdade, onde a internação ou a institucionalização, a área de saúde usa o termo institucionalização, mas seria a colocação em instituições especializadas no cuidado, né, dos idosos é muito maior, é muito mais intensa e socialmente sancionada. Então, acho que essa é uma agenda que vai ter que se ver, né, como vai se comportar a questão da população idosa. De outro modo, acho assim, em relação à saúde, recoloca a questão da higiene, mas existe comparação histórica para isso, né? Que trabalhos interessantíssimos sobre o impacto da aceitação das teorias de Pasteur sobre infecção, contaminação, né? Desde antes você tem também outros achados que foram importantes para a epidemiologia, mas todo esse trabalho do Pasteur deu origem a trabalhos sociológicos, antropológicos muito interessantes, que é a ideia de contágio, né? Eu citei também o Elias, que numa outra chave coloca essa ideia de sujeira, de etiqueta, num plano ligado à estratificação social também e aos hábitos de classe, né? Vamos dizer assim, uma chave próxima a Bourdieu. Então, nós temos assim um complexo de questões, não é uma única questão, né? Quando a gente fala impacto social, pode ser o mundo, né? Desde olhar como que a sociabilidade é alterada, como que padrões de higienização são revistos, aglomeração, contato, né? Acho que em torno dessa ideia de contato, contaminação, há muita questão interessante para ser pesquisada, mas também, como eu falei, é também objeto das ciências sociais,
do ponto de vista da demanda por políticas públicas, né, e de formas de proteção a partir da própria sociedade, né? Eu acho que esse é um aspecto que, para mim, é muito interessante e que eu estou muito interessada em estudar, né, tanto quanto é possível estudar alguma coisa estando à frente dessa loucura toda, mas que é o fato de nós olharmos as políticas públicas, né, o Estado é fundamental, mas olharmos também a dinâmica social, né, as pessoas estão se movimentando para se protegerem, têm acesso à informação, não quer dizer nem que seja a melhor informação, nem que ela é hierarquizada da melhor forma, filtrada da melhor forma, né? Mas nós não vemos só pânico, né? Nós vemos tentativas de proteção, as mais diversas. Claro, onde você tiver mais organizações sociais, isso vai ser mais interessante, mais denso. Eu acho que é uma contradição, porque ao mesmo tempo que nós preconizamos como uma das estratégias e muito importante, não tendo medicamento, não tendo vacina, né, não tendo outra forma de proteção, essas medidas de isolamento, mas ao mesmo tempo é fundamental nesse momento ter o espaço público, um espaço público de compartilhamento de experiências, um espaço público de definição de políticas públicas. Então, o que não só como objeto de estudo, mas até como algo que nos dá algum senso de possibilidade de construir alternativas, eu vejo muito nesse momento esse papel de instituições, de setores da sociedade, movimentos sociais, parte do empresariado também, com ações solidárias. Então, acho que isso tudo é algo para ser trabalhado sem, digamos, sem ilusão, né, de que nós vamos ter um mundo que se modifique para melhor, mas as construções sociais elas se dão dessa forma, né? Foi no pós-Segunda Guerra Mundial que se construiu uma agenda de bem-estar com todos os problemas que sabemos, né? Então, acho que, enfim, não dá para antecipar, mas dá para dizermos que as ciências sociais terão um papel fundamental para estar discutindo esse conjunto de questões. Mas a última pergunta é o seguinte: o tema da saúde global, ele ficou em evidência, está em evidência devido, obviamente, a todo esse contexto que não dispensa maiores comentários, né? Mas, ao mesmo tempo, não, em alguns países e de alguns setores, digamos assim, da sociedade, há uma certa resistência, uma certa até hostilidade em relação à confiança em instituição, em ciência. Sim, sim. Então, como você acha que a saúde sairá dessa situação? Se ela sai fortalecida, se ela sai desafiada? Eu acho que ela sai desafiada, tem se conseguido algo que eu considero muito importante, aí eu vou falar do Brasil, que tem um sistema universal, né? Onde existe um sistema universal, eu acho que a importância aos profissionais de saúde, em demonstrações, inclusive, espontâneas, não é, da sociedade, e a importância de valorizar esse sistema, creio que possa ser um dos legados mais positivos dessa pandemia, né? Vejo também, e essa resposta eu já dei antes, que a pandemia, né, ela coloca assim de uma forma, ela desnuda, né, nem aquela coisa da roupa nova do rei, né, ela desnuda os problemas da sociedade, quer dizer, não é a pandemia que provoca desigualdade, não é a pandemia que provoca as questões ligadas a dificuldade de acesso, seja ao médico, seja ao centro hospitalar, mas ela coloca todas essas fragilidades de uma distribuição desigual de número de leitos entre setor público e setor privado, de uma maior coordenação, da ausência de condições dignas, não é, de habitação, de vida, ela coloca isso tudo em evidência. Então, isso fará com que essa agenda de problemas, pelo menos nesse momento, fique muito evidenciada. Eu acho que aí cabe
aos atores sociais aproveitarem esse momento, né, para colocarem agendas que melhorem tanto quanto possível essa situação. E essa resistência, eu acho que ela se deve também a um outro fator, que é a desestruturação de hábitos, tanto a questão da sobrevivência, né, imediata, principalmente para as populações mais pobres, mas também a ruptura com aquilo que permite no cotidiano algum bem-estar, né? É o churrasco, é a reunião com os amigos, é um encontro. É muito difícil viver sem isso, né? Quer dizer, as pessoas, onde você encontra muita gente na rua, você pode dizer, é também nos fins de semana, né? É também nos fins de semana. Enfim, há vários outros elementos não esperados, assim, ou pelo menos não imediatos, né, que a gente verifica, aumento de violência doméstica, né, uma série de fatores. Então, não podemos idealizar nunca a sociedade, ainda mais sob pressão. Então, acho que a resistência ela tem muito a ver com as possibilidades de praticar um manejo social super complexo, super difícil, né? E que não é trivial ser feito. Por isso, acho que requer muita atenção, muito espaço público, muita conversa, né? Por esses meios Zooms da vida, ou que seja, que todo mundo hoje em dia, né, tem um acesso, pelo menos, se não todo mundo, né, grande parte da população consegue minimamente, né, tá integrada. Então, acho que é um conjunto de fatores. Eu acho que um aspecto que comentamos pouco é sobre o papel também da religião. A nossa sociedade, com diferentes fés e igrejas e tal, a religião tem um peso muito importante, não é? Então, eu tenho visto que algumas lideranças religiosas têm um papel muito importante, né? Quando você vê, por exemplo, uma missa na internet com mensagens sobre a pandemia. Né? Eu falei de missa porque eu tive essa experiência recente, mas isso vale para todos os templos, todas as casas, né? Todas as religiões. Eu acho que a religião é um fator muito importante na sociedade de estar passando mensagens como essa. Né? Então, enfim, eu acho que essa resistência só pode ser quebrada à medida que haja uma discussão pública e novas formas de sociabilidade que amenizem um período que não adianta esconder o sol com a pereira, é terrível. Eu, por exemplo, estou isolada em casa, só não estou totalmente isolada, porque não só porque fico em reunião o dia inteiro, mas porque tenho que ir a Fiocruz e assim, tem que ir, não tem como. Né? Mas acho que é isso, acho que te respondi, Lívia. Senão eu acabo falando demais. Quem fala demais não fala nada. Agradeço imensamente, Nisa. Assim, Obrigada, parabéns pelo querida. seu trabalho. Sou uma divinadora da Fiocruz, assim, acho que assim, Que bom, uma Lívia. importância imensurável para o país mesmo. E fico na torcida para que, enfim, tudo melhore e que você, enfim, tenha muita força aí para lidar com tudo isso, porque realmente não deve ser fácil estar nessa posição, nesse momento, né? Muito obrigada, querida. Tudo Imagina. de Tchau, bom, tchau. bom trabalho para você. Muito obrigada. Beijão para Letícia e para Maria Regina, minha mestra. Mandarei, mandarei. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, querida.